amadas, tudo bem? Eu sou a Gabi, diretora do Ministério da Mulher, e estamos aqui para mais um Outubro Rosa para Elas. É tempo de reciclar. Estamos nesse novo modo de interagir, mas não menos importante. Quero que vocês sintam-se abraçadas por mim, sintam-se abraçadas por nós. Não é isso, Jô? Sim, Gabi. Boa noite a todas. Eu sou a Juscelane, a secretária de Saúde. Gostaria de agradecer a presença de todas vocês que estão aí conosco nesse momento, nessa quarta edição do Outubro Rosa para Elas. Esse ano, pelo motivo da pandemia, em um formato diferente, mas não menos especial. Exatamente, Jô. Mas o que as nossas amigas precisam para fazer para estar aqui juntamente conosco? Gabi, quem está nos assistindo, que compartilhe esse link, envie para suas amigas, compartilhe no grupo do WhatsApp, para que nós possamos alcançar um número maior de mulheres, para que elas se juntem a nós nessa causa tão importante que é o Outubro Rosa para Elas. E daí, Gabi, o que é o Elas? Você poderia nos explicar? Boa pergunta, Jô. Elas é um projeto voltado à saúde da mulher em seus aspectos. Mas já a gente vai falar sobre isso. Agora eu vou chamar o nosso convidado, o médico oncologista, o Dr. Humberto Carvalho de Matos, para participar conosco. Boa noite, Dr. Humberto. Boa noite. Meu nome é Humberto Carvalho de Matos, sou cirurgião oncológico. Estou aqui através da Provida, trazer um recado para as mulheres neste evento que ocorre esta noite aqui. E falar um pouco sobre essa patologia, esta situação bem prevalente entre as mulheres e muitas vezes negligenciada por uma questão cultural, por uma questão de dificuldade de acesso à saúde. Então a gente vai conversar alguns tópicos aqui importantes para que a gente possa, assim, cada uma de vocês possa sair daqui hoje com uma ideia diferente, possam, né, além de promover o seu cuidado próprio, ser uma promotora, possa divulgar essa ideia, possa divulgar esses nossos dados para que a gente cada vez consiga prevenir, que eu acho que é o primeiro objetivo, né, com relação a qualquer doença é a prevenção. Quando a gente não consegue prevenir, a gente tem que buscar fazer um diagnóstico precoce, certo? Vamos lá então. O câncer de mama, tirando o câncer de pele, é a doença mais prevalente nas mulheres. É o câncer mais prevalente nas mulheres, é o segundo câncer que mais mata as mulheres. É bem raro nos homens, mas estima-se que mais ou menos 1% dos homens vão ter câncer de mama. É uma doença que a gente chama multifatorial. O que é multifatorial? Uma doença que depende de vários fatores para que ela ocorra. Entre esses fatores, uma pequena porcentagem, 10%, é de origem genética, ou seja, a paciente, a mulher, herda da sua mãe, né, do seu pai, o gene que é responsável pelo desenvolvimento do câncer de mama. A gente conhece vários genes relacionados com isso. A gente tem o mais divulgado, é o BRCA1, BRCA2 e o P53. A gente tem pacientes que fazem esse teste genético. Quando tem indicação, é bem importante ressaltar isso, né? O teste genético não é para todo mundo. Quando é que a gente faz um teste genético numa paciente que tem câncer de mama? O ideal é fazer na paciente que tem câncer de mama com características que esse tumor venha a ser genético, ou seja, pacientes jovens, paciente que tem um tipo de tumor que a gente chama triplo negativo, paciente que tem paciente masculino. São importantes fazer esse teste para que a gente possa levar essa informação até os seus descendentes e avaliar, né, qual é o risco dessas pessoas desenvolverem câncer de mama. A gente sabe que o BRCA1, que é esse gene que eu conversei, as pessoas que são portadoras dele, elas têm uma chance de 70% até 80% de desenvolver câncer de mama. Então, quando o paciente com câncer faz o diagnóstico, faz o exame genético, e dele der positivo, seus familiares têm essa chance, a partir dessa informação, quando chegar no especialista, vai definir qual vai ser o tratamento que vai se fazer com relação a isso. Existe uma gama de tratamentos para prevenção, que a gente chama de prevenção secundária. Alguns pacientes usam medicação, alguns pacientes fazem cirurgia. A gente tem o caso mais famoso, que ficou conhecido, foi da Angelina Jolie, que ela optou em retirar as duas mamas, ou seja, tirar só a glândula, preserva o tecido mamário, se retira só a glândula, porque ela tinha uma tia com câncer de ovário e a mãe com câncer de mama.
Então ela fez a opção de retirar isso e retirar os ovários. Isso é bem importante frisar. Então um caso que ficou bem conhecido, né, com relação a isso. A gente tem agora a estimativa do INCA para este novo ano de 2020, em torno de 66 mil novos casos de câncer de mama. É um volume bastante grande, com uma estimativa de 17 mil mortes entre as mulheres. Então, por isso a importância desse assunto, a importância de a gente comentar hoje sobre esse assunto. Quais são os principais fatores de risco, né, para desenvolver câncer de mama? Quando a gente fala em fator de risco, qual é a atividade ou qual é a nossa participação nesse processo todo? A gente tem entre os principais, e a gente vai ver para a maioria dos cânceres, o sedentarismo, a obesidade, são fatores de risco bastante importantes relacionados com isso. O consumo de bebida alcoólica, também a gente colocar como fator de risco com relação a isso, né? A exposição a algumas radiações ionizantes, uma questão menos rara, né? E as situações que são bem específicas da mulher, ou seja, menarca muito precoce. Menarca precoce é aquela paciente que iniciou sua menstruação antes dos 12 anos de idade, e menopausa tardia. Por que disso? Quanto maior o tempo entre o início da menstruação e o final, é um tempo grande onde a mulher ficou exposta à questão hormonal. Então a mama da mulher, todo mês, a mulher ela se prepara, o organismo da mulher mensalmente ele é preparado para engravidar, né? Então todo mês, quando o ciclo começa a se desenvolver, são liberados os hormônios. Então por isso que a mulher sente a mama mais engurgitada, mais aumentada, porque essas células, essas glândulas são estimuladas. Se a mulher engravidar, já vai começar o processo de preparação para a lactação. Se a mulher não engravidar, tiver a menstruação, isso tudo evolui e no ciclo seguinte começa de novo. Então, quanto maior o tempo que a mulher ficar exposta à questão hormonal, maior é a chance, nesse processo de crescimento celular, de acontecer uma alteração no DNA e a partir daí se desenvolver um tumor. O tumor nada mais é do que uma alteração na célula. Essas alterações ocorrem milhões de vezes no nosso organismo por dia, mas a gente tem o nosso sistema imunológico, que quando essas alterações acontecem, elas são detectadas e a partir daí essas células são destruídas. No câncer, quando acontece essa alteração, essas células tumorais têm uma capacidade de ficarem camufladas ao sistema imunológico, e esse sistema acaba não detectando e essa célula acaba crescendo de maneira indefinida e acabam transformando, né, nos tumores que visualmente a gente pode avaliar. Tá? Esses seriam assim, os principais fatores que eu queria colocar com relação a isso. Né? E também a gente tem a história, 10% dos tumores, ou um pouco menos, tem origem genética. Então, história familiar, ou seja, paciente que teve mãe, tias e avós com câncer de mama ou de ovário, né? Paciente que teve um familiar homem com câncer de mama, são os pacientes expostos ao fator de risco, e além daquelas que possuem a mutação do gene BRCA1 e BRCA2. Lembrando, não existe um rastreamento populacional para esse gene. A gente faz a avaliação quando tem indicação. Por isso é importante, quando se tem diagnóstico de câncer, se fazer a avaliação com o especialista, que a partir daí a gente vai conseguir definir qual a melhor conduta para se poder fazer isso. Né? Então, eu falei de fatores de risco de prevenção. O que a mulher pode fazer para se prevenir com relação ao câncer de mama? A gente sabe que adotar hábitos saudáveis pode prevenir até 30% na chance de ter câncer de mama. Saiu há uns 3, 4 anos atrás um trabalho no INCA, onde ele avaliou as pacientes que tinham câncer de mama, fizeram tratamento e fizeram atividade física, perderam peso, e as pacientes que tinham câncer de mama que fizeram tratamento, mas não fizeram atividade física e não tiveram perda de peso. As pacientes que tiveram atividade física, conseguiram perder peso, manter uma vida saudável, elas tiveram uma diminuição de novos tumores ou do retorno do seu tumor em torno de 30%. Isso é extremamente significativo. E esse dado é tão significativo que existem algumas medicações que se usa depois do tratamento do câncer de mama que vão dar uma prevenção em torno de 15% a 17% a medicação. Né? E o hábito saudável, que é mais barato, né? Talvez mais difícil na questão de incorporar isso a uma rotina, acaba prevenindo em torno de 30%. Então, a importância dessa prevenção. Aí, quando a gente fala em hábito saudável, é praticar atividade física, isso ideal que fosse diária, né? Pelo menos 10, 15 minutos diário. Alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, para isso tem que ser a avaliação, a gente consegue ver com relação ao IMC, né? O IMC é o índice de massa corporal.
Através desse índice a gente consegue saber se os pacientes estão em um peso normal, estão com baixo peso, sobrepeso, obesidade ou obesidade mórbida. Quanto mais próximo da obesidade mórbida a paciente estiver, maior é a chance dela desenvolver tumor de mama ou outros tumores. Amamentar, a gente sabe que a amamentação é um fator de prevenção com relação ao câncer de mama. E aí a questão do uso de hormônios, a gente tem que ser um capítulo bem à parte, eu prefiro não comentar muito sobre isso, porque depende de paciente para paciente, depende se a paciente ainda possui útero ou não, tem a questão da reposição, isso é um assunto bem específico, né? Com relação aos sintomas, né? O ideal é que a gente faça o diagnóstico antes da paciente ter sintoma. E esse é o objetivo da campanha. O Outubro Rosa é um mês voltado à prevenção, e a prevenção, o exame que pode prevenir, ou melhor, o exame que pode descobrir o câncer de mama o mais cedo possível é a mamografia. Porque através da mamografia a gente consegue perceber as microcalcificações da mama. Perceber uma lesão antes dela ser palpável, antes dela ser visível. Porque os tumores, quando eles são palpáveis, quando a mulher consegue palpar, esses tumores já são tumores grandes, são tumores mais avançados. Então, a gente quer descobrir antes disso. Aí existe uma grande questão da paciente, eu posso fazer só ecografia, eu posso fazer só mamografia? Depende de caso a caso, depende da idade da paciente, depende do aspecto da mama e depende da avaliação da mamografia. Então, qual a importância disso tudo? Quando a gente fala em campanhas de rastreamento, a gente vai colocar assim, tudo que for campanha que o governo instituir, ele vai pensar no risco populacional, ou seja, quantas vidas são salvas com relação a essa faixa etária. Então, se a gente for pegar com relação ao que o INCA ou que o Ministério da Saúde dá com relação à prevenção, a gente vai ter alguns dados com relação à idade para fazer esses exames. Mas isso depende, assim, eu digo muito, depende de paciente para paciente. Por quê? Porque existem pacientes que têm uma história familiar mais positiva, tem que começar mais cedo. Existem pacientes que têm uma coisa chamada mama densa, essa mama densa tem que ser avaliada mais cedo. Mas a mamografia está de importância fundamental nesse diagnóstico precoce. A gente pode avaliar que as pacientes acima dos 40 anos de idade devem começar a fazer mamografia. Isso é uma avaliação importante. E aí a gente tem que ver o que o sistema de saúde oferece com relação a isso, né? Quais são as campanhas no que se enquadram seus pacientes. Eu prefiro sempre avaliar que, assim, antes da paciente sair fazendo o exame de maneira sem ter uma avaliação antes, é importante ela passar pelo especialista ou passar pelo ginecologista, que na verdade é o médico que está mais acessível, né, mais próximo da mulher, e fazer uma avaliação com relação a isso, porque a complementação também da mamografia às vezes tem que se complementar com uma ecografia. Então isso depende, isso de caso a caso com relação ao aspecto do exame. Então a gente vai colocar que nas campanhas de prevenção, a gente vai ordenar as mulheres a fazerem o exame de mama. A gente tem que ver o que cada município tem com relação às suas campanhas, mas o que o INCA coloca é a partir dos 40 anos de idade, 45, fazer as campanhas, fazer a mamografia. Então, o que eu queria deixar de mensagem para vocês com relação a isso? Prevenção primária, que é o que a gente chama, que é ter um hábito de vida saudável, procurar praticar. Axila também a gente evita tirar os gânglios da axila, porque essa retirada pode causar muito inchaço nos braços, muito edema. Então as cirurgias conservadoras são hoje em dia a melhor indicação. Algumas pacientes fazem tratamento antes, fazem quimioterapia antes, algumas pacientes vão fazer radioterapia, então isso depende de caso a caso. O que é importante é, desde o início, conseguir com que esse tratamento seja muito bem manejado. Porque a mulher, quando ela recebe esse diagnóstico, a primeira ideia que vem na cabeça dela é querer tirar tudo. É bem comum chegar no meu consultório pacientes que têm o diagnóstico de câncer de mama, elas querem tirar a mama inteira, querem tirar às vezes a mama do outro lado, com a ideia de que isso possa salvar a questão de voltar os tumores ou salvar ela com relação à doença. Não é isso que faz com que a pessoa fique curada. O que faz a pessoa ser curada é descobrir quanto mais cedo, melhor, quanto menor a lesão, maiores são as chances de cura, e a partir daí, quanto mais correto o tratamento for indicado. Existem vários tipos de tumores de mama, então existem tumores mais agressivos e tumores menos agressivos, por isso que a gente vai ver, alguns pacientes fazem antes quimioterapia, alguns pacientes fazem cirurgia antes, isso é definido caso a caso, não existe uma regra básica. Cada paciente ela é individual
Cada paciente ela tem que ser tratada de maneira única e exclusiva. Só assim a gente vai conseguir buscar o melhor tratamento. Toda paciente tem suas características pessoais e para isso a importância do especialista. Tá? Me coloco à disposição da Secretaria de Saúde, me coloco à disposição das ligas de combate ao câncer, para que em algum momento a gente possa buscar informar as mulheres de uma maneira mais precisa. É um assunto bastante amplo, né, para a gente falar rapidamente. Então eu tentei assim dar uma resumida nas situações mais importantes e me coloco à disposição para, num segundo momento, a gente poder desenvolver com mais calma e de maneira mais pausada esse assunto tão importante. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todas. Obrigada, Dr. Humberto, pela participação, obrigada pela colaboração, mais essa noite tão especial de estar aqui conosco. Então está aí, amadas, o recado. Prevenção, diagnóstico precoce, salva vidas. Isso mesmo, importantíssima a participação do Dr. Humberto, trazendo em sua fala várias informações. Agradecemos a presença dele, agradeço a vocês que estão conosco nos assistindo, agradeço a você, Gabi, e a toda a sua equipe pela parceria de sempre. E agora então vamos ao Elas. Sim, Jô, vamos ao Elas. Mas antes, muito obrigada, Jô, por essa parceria no nosso 4º ano aqui juntas, neste momento tão agradável e tão especial. E para adentrarmos no Elas, eu convido ela, que é mentora, formada em psicanálise clínica e faz parte da equipe do Ministério da Mulher, a minha amiga Magri. Boa noite, Mar. Boa noite, Gabi. Muito obrigada. Obrigada por esse convite, obrigada por esta oportunidade de estar junto com você, mulher, neste momento, nesse mês tão especial dedicadas a nós. E eu achei incrível o tema deste ano, reciclar para a vida. Confesso que para mim foi um grande desafio, porque falar do Elas envolvem várias saúdes da mulher. Então eu trouxe de um modo pontual cada uma delas para dividir aqui com você algo específico. Pode ser que nem tudo você vá absorver, mas eu tenho certeza que aquilo que é essencial para a tua vida vai haver uma mudança, ou melhor, vai haver uma reciclagem, porque é tempo sim de reciclar para a vida. E quando eu penso em reciclagem, eu penso do processo simples, daquele velho, daquilo que não era mais usado para algo novo. E quem sabe, mulher, você tem algo que precisa ser mudado na tua vida, algo que estava passado, algo que já não tinha uma utilidade, mas que você pode sim fazer algo novo disso. Então seja bem-vinda, sinta-se abraçada por nós neste momento aqui. Então vamos ao Elas. E eu convido a Gabi para participar comigo neste momento. Vamos lá, amiga? Vamos lá, Má. Elas é uma sigla e vamos começar pelo E. E significa especiais, em sua singularidade de ser, saúde emocional. E para isso, Má, o que é? Bem, Gabi, saúde emocional. Um ponto tão forte e tão necessário ser tocado na vida da mulher. E esta frase que tu falaste eu achei muito interessante a respeito do ser. E eu te convido a um questionamento. Amada, quem você pensa que é? Não se choque. Aqui eu quero um momento de reflexão. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles moldam muito a nossa maneira de ser. E isso está voltado, está sim relacionado com a nossa saúde emocional. E eu quero justamente instigar em você essa reflexão. O que você pensa sobre você? Porque sabemos que experiências desagradáveis, frases que por vezes escutamos a nosso respeito, que não foram daquele
do nosso agrado, também algo que sofremos na nossa infância. Temos aí o bullying comprovando o quanto isso tem sido deletério para a vida das pessoas, e eu te convido a pensar agora, quem você pensa que é? E de uma forma mais dinâmica e também num tempo especial, mulher, pegue papel e caneta, escreva aquilo que vem na sua mente, aquilo que você coleciona a respeito de você e que de certa forma destroem a sua maneira de ser. É necessário fazer isso. Nós precisamos sim parar, nós precisamos refletir um pouco sobre a nossa vida, porque os pensamentos que nós colecionamos a respeito de nós, eles sim interferem na nossa maneira de ser. Então, Gabi, demos essa pincelada nesta letra de vida emocional. Qual será a próxima? Então, elas. Agora vamos para a letra L. Lindas. Somos lindas. Lindas é uma beleza que se recicla a cada dia. Uma beleza que se recicla a cada dia? Mas como assim, Ma? Que se recicla? Verdade, Gabi, que se recicla. Querida, posso te fazer um questionamento? Seja sincera com você. Você se acha linda? Ou você só se acha linda naquele momento em que você se prepara para um momento especial, ou você diariamente se acha linda? Gabi, infelizmente eu preciso dizer que a beleza essencial de muitas mulheres tem sido, sim, destruídas por uma palavra. E essa palavra se chama comparação. Amadas, veja bem, a comparação, ela termina com a sua beleza da tua singularidade de ser. Você é especial, você tem essa lindeza dentro de você e você precisa descobrir. Eu ouso falar que uma mulher bonita, a beleza de uma mulher está na autenticidade. Eu diria melhor, numa mulher que se descobriu o seu propósito, uma mulher que descobre, queridas, o seu propósito de vida. Ela vive com alegria, ela vive com intensidade, é uma mulher de visão, é uma mulher de postura. E você, já descobriu o teu propósito de vida? Então também te convido a pensar sobre isso. E este é o momento que nós reservamos para você, mulher, para você refletir sobre algumas coisas. Então permita-se esses questionamentos, algo que traga a você essa essência de propósito de vida. Por que você está aqui? Quem te criou? Para quem você foi criada? Qual que é o teu propósito de vida? É impressionante, Gabi, quando eu vejo mulheres que se encontram no seu propósito de vida. Elas se tornam uma beleza linda, porque elas se enchem de vida. Você encontra uma mulher cheia de vida e nós sabemos que essa mulher, quando ela é cheia de vida, ela é alegre e tem uma sabedoria que nos ensina que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, amadas, será que não é o momento de você parar, dar um passinho para trás e ver se realmente você está cumprindo o seu propósito de vida? Pode ter certeza, isso pode ser a chave que pode virar a tua vida. E não se compare, você é única, você é singular, a tua beleza é essencial. É com você agora, Gabi. Que interessante, Má, que importante tudo isso. Pois quando eu falei lindas, a gente pensa na saúde física, no nosso físico, mas o quanto é importante a gente saber desse propósito da nossa vida. Mas o linda sim, é cuidarmos da nossa saúde física, mas
Não buscarmos somente a estética, mas vivermos em paz, viver com um coração alegre e cuidarmos, sim, praticar atividade física, pois sabemos que previne muitas doenças. E agora vamos à próxima letra, que é o A de amadas, em expressar a essência da vida. Aqui no Amadas entra a nossa saúde espiritual. E eu vou pedir, Má, para mais uma vez você entrar. Que ótimo, Gabi! Essencial. Todas nós, mulheres, carregamos uma essência. E você, mulher, qual é a essência que você tem despejado sobre a vida de outras pessoas e sobre você? A vida espiritual é de suma importância. Queridas, a vida espiritual, ela te condiciona na forma como você enxerga a vida. Nós precisamos ter a vida espiritual alimentada. E neste momento também sabemos que é comprovado, a ciência já vem para comprovar o quanto a vida espiritual, quando alinhada e alicerçada na positividade de você ter fé, isso é incrível para enfrentar um tratamento. Gabi, é incrível como a ciência comprovou de que quando se encontram uma pessoa que, por mais que ela esteja passando por um momento de dificuldade, de enfermidade, com tratamentos intensivos, se ela tem uma vida espiritual ativa, esta fé que ela produz esperança. E essa esperança, ela gera, claro, um ambiente positivo, um ambiente onde até mesmo a imunidade responde de forma positiva. Então é preciso, Gabi, nós nutrirmos sim a espiritualidade. Então, mas ao mesmo tempo sabemos que a verdadeira espiritualidade, ela sempre está alicerçada no amor. Por isso, nós chamamos de amadas. É com você também, Gabi. Que interessante, que delícia a gente viver esses momentos, a gente estar alegre, estar com amor no coração. Quanto é importante estar em paz no nosso coração, em cada coisa que a gente vai fazer. Muito gostoso. Muito obrigada a você que está aqui conosco. E agora vamos para a última letra, que é a letra S de saudáveis. Saudáveis, para um viver em abundância. Mas essa abundância, o que seria, Má? Gabi, quando nós falamos em saúde, o que nós queremos é viver. Então é abundância de dias bem vividos. E você, o que tem feito pela sua saúde? Pela sua saúde física? Tem feito exercício? Tem feito uma boa alimentação? Tem tido boas horas de sono com qualidade? Descanso? Tomar um sol no tempo correto? Na orientação adequada? Queridas, nós precisamos cuidar da nossa saúde física, sim. E eu entendo que o segredo para que se tenha saúde, Gabi, está no equilíbrio. Esta é a palavra-chave. Amadas, nunca de mais e nunca de menos. Equilíbrio. A vida exige equilíbrio em todas as áreas. Área emocional, área espiritual, também na nossa área física. Precisamos de equilíbrio, temperança. Então, nós chegamos e fizemos agora este passeio pelo Elas e você pôde conhecer um pouco mais deste projeto. Obrigada, Gabi! Então, Má, muito obrigada pela colaboração e está aqui o nosso Elas, do nosso Outubro Rosa para Elas. Eu agradeço, Má, por isso, por esse momento. Agradeço a Juscelane por estarmos juntas em mais um ano. Ao Dr. Humberto, muito obrigada, Dr. Humberto. Obrigada a você, amada, que este ano eu não vou poder dar aquele abraço caloroso. Todos os anos a gente faz, vou sentir falta disso.
Mas lembre-se que eu quero que vocês sintam-se abraçadas por mim. Obrigada a todas pela participação. E está aqui o nosso recado, a nossa decisão agora. A decisão está com você, está comigo, de tudo isso que a gente recebeu, de todas essas informações que a gente recebeu. É no nosso dia a dia. Essa é a nossa decisão. Informações nós temos. Agora, o que eu vou fazer delas? Como eu vou fazer? Isso está em cada uma. Então, amada, é tempo de reciclar para a vida. Um forte abraço a todas e fiquem em paz.